O meu convidado de hoje é cineasta, escritor e professor de direção e roteiro. Produziu curtas e longa-metragens de suspense e terror, pelos quais foi premiado dentro e fora do país. Consolidado na literatura nacional, seu romance Apocalipse Segundo Fausto foi finalista do Prêmio Jabuti em 2021. Escritor de quase uma dezena de livros, lançou recentemente o longa As Almas que Dançam no Escuro, premiado em diversos festivais. Com vocês, o meu querido amigo Marcos de Brito. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. Estamos aqui com o Marcos de Brito. Muito obrigado pela sua presença. Eu assisti seu filme, revi, né? Ele me pergunta assim, por que você reviu? Não entendeu da primeira vez? Estava difícil? Não, é porque nós que trabalhamos também dentro dessa área, nós somos detalhistas, né? Nós queremos pegar o detalhe dos detalhes. E é um filme incrível, muito bem produzido, um filme que... Porque quando a gente fala de horror, terror, né, suspense, a gente tem uma visão, né? Eu digo a gente no sentido do público, né? Tem uma visão de que é uma coisa mais jocosa, uma coisa mais despreocupada, e não é bem assim que acontece. Tem aquele terror macarrão que a gente chama, né? É aquele terror do Sexta-feira 13, aquela coisa que é um outro espaço, é uma outra narrativa, é uma outra história. E tem um terror pensado, com roteiro, né? Que não se resume a gritos e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho como, né? E quando surgiu esse interesse seu dentro desse lugar, né? Do terror, do suspense, do horror. Como surgiu isso? Como que você começou esse processo de escrita e também, né? Como cineasta, como diretor? Bom, determinar a origem é bem difícil, porque desde a infância eu fui essas crianças um pouco mais afastadas da realidade, né, de não ter muitos amigos e das noites serem muito conturbadas por questões de audição mesmo, de coisas que não estavam lá, que eu escutava, e eu acredito que muito do que eu escreva hoje tenha sido influenciado por essas visitas noturnas que eu ouvia, que às vezes eu ouvia vultos que talvez hoje eu até interprete como sendo sombras que na época eu não conseguia explicar o que fossem, né, mas eu sei que isso me fez criar uma tendência a escrever sobre aquilo como se fosse um porta-voz daqueles medos noturnos que eu tinha. Eu acredito que toda a arte de terror, horror, que não se propõe apenas a, como você falou, fazer um filme slasher, né, um filme de sangue, um filme de gritos, mas a te incomodar, é uma arte de confronto. E eu gosto de fazer a arte de confronto, essa arte que faz com que você encare os seus piores medos, encare situações desconfortáveis para que internamente você combata aquilo, né, de uma maneira segura. Então você faz um filme que você coloca o espectador num extremo desconforto, seja por meio de assassinato, seja por meio de perda, do luto, ou por eventos sobrenaturais, mas ele sabendo que está seguro naquele local, ele identifica em si o próprio medo e a partir dali ele consegue combater aquele medo nele. Então eu acho que é muito mais... não diria útil, mas assim, é mais eficaz do que eu dar a mensagem de maneira gratuita, falar, é isso que vai acontecer se você fizer isso, seria uma autoajuda fazer isso, enquanto eu prefiro que a pessoa reflita por si própria, né, encare aquilo dentro de si e fale, não, é isso que eu não quero que aconteça com a minha vida. Por isso que geralmente as minhas histórias, tanto na literatura quanto no cinema, elas são pessimistas, né, porque através desse final pessimista, você traz uma catarse no espectador que vai fazer ele repensar a própria vida. Sim. Essa catarse é importante dentro da psicanálise. Nós entendemos que essa busca é uma forma também de você quebrar isso dentro de você, né? É literalmente exorcizar os próprios demônios. Sim. Porque quando você fala do medo, o medo se torna menor. Você exteriorizou, você jogou para fora. Então aquilo que era muito sombrio se torna de repente uma coisa mais clara de compreensão. Quase amigável. Quase amigável, se torna quase amigável. Mas o que é isso que te inspira, então, a criar essas personagens? É isso? É esse medo que você
que você passou, mas hoje, por exemplo, você tem outras referências, já não é mais baseado na infância. Quais são suas referências hoje? Qual é a sua necessidade de escrever e produzir filmes com essa abordagem, com esse gênero? Eu acredito que ainda continua sendo baseado no medo, mas, como você mesmo disse, os medos são transferidos conforme a idade vai chegando, né? Você sente medo de uma fresta de janela aberta que assopra que nem a voz de um defunto à noite. Sim. E hoje em dia, quando eu vejo uma fresta aberta assoprando, eu vou lá e fecho a janela e o defunto vai embora, né? O fantasma vai embora. Só que o medo que hoje habita em mim é um que eu abordei no filme, As Almas que Dançam no Escuro, que é a adaptação desse livro, do Palavras, que é a perda dos filhos, né? E essa perda dos filhos traz também toda uma questão de inferno pessoal que eu jogo para a espiritualidade também, porque quando a gente encara o nosso pior momento como sendo um inferno pessoal, eu consigo na arte transformar aquilo visualmente num inferno real, né? Num local físico que represente o inferno, mas que ao mesmo tempo represente os piores medos de um pai. Então, hoje em dia ainda é o medo, só que são medos de coisas um pouco mais concretas, né? De perda. As visões arquetípicas, né? As visões arquetípicas, porque a arte, ela tem esse viés, né? De você lidar com essas questões que fazem parte do imaginário, que fazem parte dos medos, que fazem parte das aflições humanas, né? Então, a arte tem esse viés e o cinema, ele cumpre isso com primor, né? Porque a pessoa que tem medo, por exemplo, tem suas questões espirituais, com o inferno, dependendo da sua criação, da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Então, quando ela se depara com esse elemento na tela, ela entra em choque e não separa muito bem a realidade da ficção. Você sabe sobre o Morcego Vermelho, que é aquele festival, e eu me peguei uma vez fantasiado dentro do festival, fazendo uma brincadeirinha ali dentro. Você sabe como é que funciona, é muito divertido, né? E a pessoa confundiu a personagem com o ser humano que estava atrás da fantasia. Então você percebe que isso tem um apelo muito grande. Tem um apelo. E como é que você vê, por exemplo, a questão da transferência, a questão de quando você lida com o público, porque o público é uma caixinha de surpresa. Você, de repente, aquela história, foi ao cinema, matou sua família, matou seus pais, foi ao cinema. Então, como é que você lida? Você deve receber mensagem, alguma coisa, de pessoas que de repente veem aquilo ali como uma realidade e querem tirar de você muito mais do que aquilo que você já entregou, porque você entregou uma história fictícia, uma história que você inventou, que você criou, que não necessariamente corresponde a algum fato real, mas a pessoa quer que você conte uma realidade, a pessoa quer que você assine embaixo daquilo que ela imagina que exista no mundo. Como é que você trabalha com isso? É engraçado porque, sim, as pessoas que leem todos os meus livros, e geralmente nos meus livros, a maior parte deles envolve o sobrenatural. Tem dois ou não que flertam com o sobrenatural, né? Eu indico que há, mas depois eu dou uma explicação real para aquilo, mas outros são abertamente sobrenaturais. E as pessoas que leem esses livros, elas vêm conversar comigo e eles querem saber desse meu lado espiritual, de assim, mas você vê, você enxerga, eles que falam para você contar essas histórias. E eu dou essa explicação de que, assim, nós como artistas somos os bruxos da atualidade, né? A gente consegue captar essas energias, captar essas informações e transformar em arte, que é uma maneira de você emoldurar um conteúdo. Então eu tenho que explicar isso de uma maneira super educada, tipo, não, cara, eu estou criando algo a partir de uma ideia, de um conceito visual, né? E assim... Mas eu nunca também desminto que é legal manter uma mística, sabe? Então, quando eles conversam comigo e perguntam sobre isso, eu falo, não, eu conto sobre o meu passado, que de fato eu enxergava, ouvia. Eles ficam cada vez mais interessados. E criar isso nessas pessoas, que é um público fiel ao que eu escrevo, é muito bom, porque não é mentira, porque de fato aconteceu comigo, e ao mesmo tempo eu dou o que eles querem ouvir, só que sem enganar, sabe? Eu falo, não, olha, eu crio a partir disso, mas essas são experiências reais que eu tive que romantizá-las para conseguir transformar numa imagem audiovisual. É aquela história, falar sem falar, contar sem contar, dizer sem dizer, né? E dizendo no final da história, porque é uma questão de discurso, as pessoas sempre vão ouvir o que querem ouvir, as pessoas sempre vão acreditar no que querem acreditar,
não importa o que você diga. Eu tomo muito cuidado dentro do meu trabalho, porque eu procuro separar essas questões mais místicas, mais criadas, né, pelas pessoas, das expectativas das pessoas, da realidade. Porque se você não separa e você entra por esse meio, fica complicado. É o caso de um escritor amigo, eu não vou dizer evidentemente o nome, que narrou uma história dentro dessa narrativa. Ele contava a história de um cara que era um psicopata e um assassino em série, coisa e tal. Um leitor achou que podia reproduzir e chegou a matar as pessoas. Então, ele entrou no processo de culpa e veio para mim através de terapia. Né? Então, por isso que eu disse para você, em que sentido isso influencia o seu trabalho, se há uma preocupação e mais, né? Essas suas criações, todas elas são muito voltadas à espiritualidade. Então, você já disse que você é mais voltado para a questão da vivência, daquilo que você já vivenciou, da sua infância e tudo mais, e coisas que hoje já tem um outro significado. Mas a pergunta alguma das suas histórias tem um fundamento de vivência, de experiência mesmo? Todas acabam tendo, sabe? É engraçado que, eu não sei se só eu, acredito que não, mas os autores que escrevem histórias que tratam de traumas, tratam de situações de desconforto, muitas vezes eles olham para si, mas ao mesmo tempo eles não identificam que vem deles. Vem de nós a história, mas a gente não quer acreditar que aquelas histórias são uma romantização de algo trágico que nos aconteceu. Então, sim, eu diria até que todas, provavelmente, mas tem algumas que são mais fortes do que outras. O próprio Almas que Dançam no Escuro é uma história muito semelhante ao que já aconteceu na minha família, só que eu ressignifiquei de uma maneira que eu não conseguisse sofrer o suficiente para conseguir fazer o filme. E eu só percebi que eu estava contando uma história familiar ali no meio do set. Já tinha escrito, já tinha feito tudo, já tinha escrito boa parte do livro. Só que quando eu estava filmando, tive uma conversa com uma pessoa da equipe, a gente começou a discutir a cena em si, e eu descobri que era uma cena muito semelhante a uma da minha vida, né? Que é justo quando a menina, eu não posso dar muito spoiler, mas quando ela toma uma ação. E me chorei horrores, né? Eu falei, nossa, eu não acredito que eu falei sobre isso, porque era uma coisa que eu tinha me proibido de falar. Porque era muito próxima, mas... A arte liberta. Não, liberta, e hoje eu consigo conversar sobre isso, né? A arte liberta. Porque é um tema tabu, não só na minha família, como na sociedade, né? Nós vamos falar sobre o livro e o filme, mas só sim ou não agora, para a gente encerrar o primeiro bloco. Esse livro que nós estamos discutindo, né, As Almas que Dançam no Escuro, é o mais impactante da sua carreira? Até agora? Não. Nós vamos ter um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouco. Eu tenho um recadinho para vocês. Não saiam daí, hein? Até mais. Deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Voltando com o nosso convidado, Marcos de Brito. Nossa, eu deixei uma pergunta no ar com sim ou não, né? Rápido foguete, né? E você disse que não. Porque o que acontece para nós que escrevemos, que produzimos, eu vou te perguntar qual é o seu texto teatral que você mais gosta, mais importante. Fica difícil, porque cada um tem uma história, tem um tempo, tem um contexto. Sim. Mas qual dos seus romances que impactou você mais profundamente, não só profundamente, mas espiritualmente também? Tá.
Eu diria que são dois. O Palavras Interrompidas, né, que é o Almas, ele tem uma carga dramática muito pesada, principalmente no final, né? E eu disse não, porque eu tenho outro livro anterior chamado A Casa dos Pesadelos, que o público em si fica mais impactado. Sim. Então, não é o que me impactou mais, mas eu sei a força dele, porque ele trata de outro tema tabu, mas espiritualmente é o Apocalipse segundo Fausto, porque ele trata de espiritualidade, religião, então ele é mais pesado. E foi indicado ao Jabuti, acho que até por causa dessa discussão. Olha só que maravilha, não é qualquer coisa indicado. E ser finalista. Finalista, né? Não é qualquer coisa não, né? Então, mas você fez uma transição para o cinema. Foi o oposto, na verdade. Foi o eu comecei oposto? com cinema, Daí Olha eu fiz só. a transição para a literatura. Olha só, e trouxe depois a literatura de volta. Sim. Que É porque maravilha. o cinema, não só no Brasil, mas o cinema no Brasil é muito caro e difícil de conseguir incentivo. Nós sabemos isso. E como né, para fazer festival, e como eu, né, trabalhava com cinema desde 2001, e comecei a aprender todas as dificuldades do mercado, mas eu tinha muita história, falei, não, eu preciso adaptar isso para alguma maneira que as pessoas tenham alcance a elas, sem que eu precise ficar 10 anos conseguindo o dinheiro para fazer um filme bom, né? Então eu acabei adaptando um roteiro para literatura. Daí saiu pela editora Rocco, eles também indicaram ao Jabuti na época, o primeiro, não chegou a ser finalista, e dali eu vi que o mercado editorial me abraçou muito bem. Então eu comecei a adaptar todos os meus roteiros também como livros, e agora eu tenho mais livros lançados do que filmes. Que filmes produzidos. Mas cada um ao seu tempo, né? Sim, vão acontecer. Vai produzir todos esses filmes maravilhosos, com certeza. O meu trabalho, basicamente, acontece dentro da psicanálise tradicional, aliada à terapia quântica. E uma das coisas mais difíceis de trabalhar é a culpa. A culpa é a grande doença da humanidade, porque a culpa traz um julgamento. E a pessoa que se julga automaticamente julga tudo e a todos, certo? Não tem como ser diferente. E nesse processo de julgamento, a pessoa não consegue se desenvolver, a pessoa adoece, enfim. Então, quando eu começo um trabalho de cura, a primeira coisa que eu faço é eliminar da pessoa essa sensação de culpa. Assistindo, né, como disse, assisti duas vezes, não é porque é difícil de entender não, viu gente? É porque eu sou detalhista, eu queria apurar os detalhes. O filme, basicamente, se passa, nós estamos referindo, né, exatamente ao longa As Almas que Dançam no Escuro, e especificamente também o mesmo título do livro. Então, o que eu percebi foi um processo de culpa imenso, né? E todo o trabalho foi em cima dessa questão da culpa. Como você já disse que se inspirou a respeito do seu tio e tal, mas eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre isso, porque me pareceu um mergulho, agora já como psicanalista, né? Me pareceu um mergulho para dentro de si mesmo. Não foi algo que você criou simplesmente por referências externas, não foi. Foi um mergulho para dentro de você, porque muitos livros são escritos através de pesquisa. Você vai, faz uma pesquisa aqui, cria personagem, cria ambientação, desenvolveu o livro, faz um jogralzinho, né? Mas não, esse me pareceu muito pessoal. Então, como você já deu, inclusive, esse spoiler, que você realmente se inspirou na questão do seu tio, nos anos 30, não foi do meu tio, foi da minha avó. Foi, mas assim, a minha avó seria a inspiração para a menina. Ah, sim, para a menina. E o pai é uma inspiração, sim, interna, né? Eu Interna. carrego uma culpa pelo que aconteceu Sim. em mim, que eu nem sei se é verdade, mas eu nunca cheguei a trabalhar isso. E a gente sempre na família jogou isso para debaixo do pano, assim, ninguém fala sobre isso. E quando eu identifiquei a reação desse pai frente à perda da filha, eu identifiquei a minha culpa ali, sabe? E nossa, por isso que eu chorei, horrores, né? Porque eu falei, eu tenho culpa nisso, e eu sabia que eu tinha. Então, assim, o livro todo foi um mergulho para dentro, assim, da minha própria culpa, sem eu querer acioná-la. Então eu me transferi para um escritor para escrever aquilo, e depois que a obra estava sendo feita, eu entendi que eu estava falando de mim, sabe? Mas fala um pouquinho mais dessa culpa.
Na época eu tinha 12 anos só, né, que aconteceu essa tragédia familiar e só que era um... É uma tragédia mais recente, então. Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, tá? Eu tinha feito um engano aí com a questão da data. Não, uma coisa mais recente. É uma coisa que, assim, até hoje, para todos nós, ainda é complicado conversar, sim, porque éramos muito próximos, né? Sim. Daí, de repente, teve toda uma ação familiar de afastamento e aconteceu uma tragédia. Sim. Então, e é engraçado que é um tema recorrente da minha família. A gente conversa não sobre a gente, mas acontece muito na família. Surtos disso vir a acontecer, sabe? Não só na família de primeiro grau, mas na de segundo. Então é um assunto que eu lido de uma maneira muito cuidadosa. E algumas pessoas que assistem o filme vieram me falar: Marcos, você não acha que você pegou pesado com a questão do suicídio, do suicídio em si, do não perdão? Né? Porque o pai acaba não sendo perdoado também, né, no final. E daí eu fico bravo, porque eu falo: cara, será que você sabe do que você está falando? Sabe? Você quer que eu seja complacente com um ato de desgraça, que desgraça a vida de várias pessoas, e eu não consigo. Eu preciso dar essa crítica de que, olha, isso daqui destrói vidas, não faça isso, vai ter uma consequência péssima. Então eu acabei botando essa parte interna mesmo, de falar: não, eu não vou ser complacente, eu não vou ser bonzinho com quem toma uma atitude dessas, sabe? Eu não posso, é diferente de você aceitar alguém que tenha um comportamento ruim porque ele sofreu um trauma, sofreu alguns problemas, mas você chegar e cometer o ato que a pessoa comete, e depois o pai vai atrás para fazer quase a mesma coisa, sabe? É complicado. Né? Eu assisti um filme há muitos anos, não vou lembrar o título agora, não vou lembrar o nome, mas havia o suicídio da esposa de alguém, e essa mulher foi para o inferno. E o inferno era o esquecimento. O inferno é o esquecimento. E ele entra para libertá-la do esquecimento, para que ela saísse do inferno, e ele começa a esquecer. Então ela faz o trabalho contrário e saem os dois. Eu achei muito interessante porque de certa forma você passou a mensagem de que o inferno, assim como o céu, é um processo interior. Porque quando o castigo ali era o esquecimento total, ficar dançando naquele escuro, sim, e ali se desligar de qualquer coisa, inclusive da culpa. Sim. Então, de certa forma, era uma remissão. Sim. E o diabo ali, Lúcifer ali, seja como você preferir colocar, ele representava de alguma forma a redenção também, porque o esquecimento. Então, o esquecimento da dor, porque ele dizia que a promessa dele pela alma era o esquecimento. Então, todos que dançavam ali estavam se esquecendo de alguma coisa. E o processo era esse: trabalhava a sua dor, me provocando para criar uma situação que eu também perdesse a minha alma. A sequência era essa. Sim. Então, eu achei isso de uma profundidade muito grande. Inclusive, eu não tinha essa referência familiar, não é? E isso vem com muita importância, porque não é o fato de redimir. Eu acredito no amor. Eu acredito que Deus é amor. E eu acredito que a pessoa que pratica esse ato também não pratica de uma forma consciente. Pratica no momento, e eu costumo dizer que entre o segundo de apertar o gatilho, de pular de um prédio, sabe? Até que aconteça, até que você caia, até que essa bala seja disparada, você tem ali uma fração de segundo que, como o tempo é uma invenção humana, naquele tempo você pode criar o seu arrependimento, né? E eu não creio realmente numa culpa. E eu gostei como você abordou, que mesmo eles cometendo crimes horrendos, porque a morte do tio, por exemplo, foi de uma covardia absurda, né? E ele era a representação de Deus ali, né? Tinha Deus e o inferno, Deus e o diabo ali. Exatamente, ele era a representação. Então eu achei assim extremamente bem feito, no sentido desde de roteiro, né? Quero parabenizar você pela qualidade do filme, né? O meu amigo também, Paulo Vespúcio, foi brilhante, né? Achei incrível o trabalho dele, fiquei encantado com o trabalho dele. Enfim, todo o elenco muito bom, menina muito boa também, dentro daquilo que ela se propôs, dentro do tamanho da personagem dela. Me diz uma coisinha: a pandemia te inspirou num novo romance?
Olha, eu tenho muitos amigos que sim, mas eu acabo não conseguindo, acho que, me inspirar em dores muito presentes, né? Dores que são muito próximas de mim. Eu prefiro deixar esquecer algum momento para daí escrever sobre um passado. Eu acho que o meu processo de escrita ele é melancólico e nostálgico. Então, se eu estou sofrendo naquele momento sobre aquilo, eu não consigo escrever sobre aquilo. Eu já preciso superar uma dor para daí reativá-la de uma maneira mais distante e conseguir criar uma obra. Então, sobre pandemia, eu ainda não tenho nada, não. Nós estamos aqui com 2 livros, dentre todos os livros, né, escritos pelo nosso querido Marcos Ebrito. Temos aqui Apocalipse segundo Fausto. Né? Essa é da editora Coerência. Da editora Coerência. Tem todas as livrarias, né? Esse acaba encontrando mais em livrarias digitais, Amazon, porque a Coerência ela não é uma editora tão grande quanto a Faro Editorial ou a Rocco. Foi um acordo, né? Uma encarnação, assim, primorosa, né? Nossa. É para parecer uma Bíblia proibida, assim, incrível, né? Muito, realmente incrível. E nós temos aqui o livro Palavras Interrompidas. Também, esse é o lançamento mais recente. Esse é o lançamento mais recente, né? Eu lancei no meio do ano passado e o filme sai oficialmente, comercialmente, agora em maio. Ah, que delícia, muito bom. Palavras Interrompidas, uma garota perdida, um pai em busca de respostas. Marcos Ebrito, autor do best-seller A Casa dos Pesadelos. Já fica também uma deixa para esse livro também maravilhoso, que inclusive esse eu também li. Eu quero falar com vocês apenas uma mensagem. Nós falamos aqui sobre os assuntos delicados, né? E, sobretudo, sobre essa questão do suicídio, né? Sobre essa questão da perda e da solidão. Nós temos escolhas na vida e nós podemos escolher entre a luz e a escuridão. Essas escolhas nós fazemos a todo instante. Não é uma coisa que você chega no final de uma estrada. O grande lance é o caminhar, é cada dia. Então mude a sua história hoje, ilumine o seu dia hoje e seja feliz. Meu querido Marcos Ebrito, gratidão, gratidão, gratidão por ter aceito o meu convite. Você é muito generoso, tá? Você sabe da admiração que eu e o Cristiano temos por você. Que bom que você participou conosco. Viu? Muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Para mim é sempre ótimo encontrar vocês e conversar sobre cinema, literatura, arte, né? O que a gente está precisando hoje em dia é arte. Um momento tão difícil, né? Sim. Mas passará, tudo passa mesmo, e isso vai passar também. Gratidão, meus queridos, estejam na luz. Deixa só.